Olá, meu nome é Alessandra Marcolin, eu sou professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e o tema da aula de hoje é Coreminilrex prematura. Esse tema faz parte do conteúdo programático das disciplinas que são ministradas pelo Departamento de Ginecologia e Obstetrícia para os alunos do 6º ano médico. E esse assunto, para facilitar o entendimento, será dividido em 3 módulos. O primeiro módulo diz respeito aos aspectos clínicos e diagnósticos da coreminilrex. O segundo módulo fala sobre condutas na coreminilrex e o terceiro módulo falará sobre as controvérsias nesse assunto, assim como as suas complicações. Portanto, ao final desse primeiro módulo, que diz respeito aos aspectos clínicos e diagnósticos da coreminilrex, os alunos deverão ser capazes de estabelecer a importância do líquido amniótico para o feto, definir coreminilrex, definir os tipos de coreminilrex, definir as possíveis etiologias da coreminilrex, assim como deverão ser capazes de diagnosticá-la. O líquido amniótico e a integridade das membranas coreamnióticas são extremamente importantes para o crescimento e desenvolvimento fetal adequado. O líquido amniótico facilita a movimentação fetal. Sendo assim, facilita o desenvolvimento do sistema osteomuscular do feto. A homeostase do líquido amniótico é determinada pela deglutição e micção fetal. Assim, o líquido amniótico facilita o desenvolvimento dos tratos gastrointestinal e urinário dessa criança. Quando o feto faz movimento respiratório e introduz líquido em seu pulmão, há um aumento de pressão na árvore traqueobrônquica. Sendo assim, o líquido amniótico participa do desenvolvimento do sistema respiratório. Além disso, o líquido amniótico protege o feto de traumas externos e compressões de cordão e o protege também de possíveis contaminações e infecções que podem ascender da cavidade vaginal materna. Quando há perda da integridade da cavidade amniótica, ocorre, portanto, interrupção ou interferência nessas diversas importantes funções exercidas pelo líquido amniótico durante o período gestacional. A coreminilrex é um dos problemas mais comuns em obstetrícia, acomete 10% das gestações. E um outro dado de importância relacionado a esse tema é a existência de vários pontos controversos em seu manejo, como, por exemplo, o uso de agentes tocolíticos para inibir a atividade uterina, quando essa atividade uterina ocorre após a ruptura prematura de membranas, o uso de corticoide, o uso de antibióticos, tanto para aumentar o período de latência após uma coreminilrex, para prevenir infecção materna e fetal, como o uso de antibióticos para prevenir a sepse neonatal precoce. Existem controvérsias também acerca dos métodos para o diagnóstico de infecção durante a coreminilrex, assim como qual seria a época ideal de resolução das gestações após a ruptura prematura de membranas. Por definição, coreminilrex prematura é a ruptura espontânea das membranas coreamnióticas antes do início do trabalho de parto. Portanto, vejam, não tem nada a ver com a idade gestacional. Com relação à idade gestacional, as rupturas podem ser pré-termo ou a termo. O termo prematura se refere à fase em que a paciente se encontra com relação ao trabalho de parto. Você encontra outras sinonímias para coreminilrex prematura. Simplesmente amniorrex, ruptura das membranas, bolsa rota, ruprema, que significa ruptura prematura de membranas, e vários outros termos. E aqui vale a pena falar um pouquinho sobre o conceito de período de latência, que é o intervalo que existe entre a ocorrência da ruptura de membranas até o início do trabalho de parto. O período de latência vai ser importante na discussão que faremos acerca de algumas controvérsias relacionadas ao tema. Após uma coreminilrex prematura e uma gestação a termo, 65 a 70% das pacientes entram em trabalho de parto nas primeiras 24 horas. 10 a 15% das pacientes entram em trabalho de parto em 48 horas, restando apenas 15% de pacientes que entram em trabalho de parto nos próximos 7 dias. Já se a ruptura prematura ocorrer numa gestação pré-termo, o período de latência, ou seja, o intervalo entre a ruptura e o início do trabalho de parto, é inversamente proporcional à idade gestacional em que ela ocorre. Mas 50 a 90% dessas pacientes entrarão em trabalho de parto nos primeiros 7 dias após a ruptura. Com relação à incidência, a coreminilrex prematura, ela pode ser iatrogênica, ocorrendo em 1% dos casos em que se faz uma amniocentese.
ela ocorre em 3 a 5% dos casos em que se faz uma fetoscopia. Mas na grande maioria dos casos, ela é espontânea, ocorrendo em 10% de todas as gestações. Felizmente, em 75 a 85% das gestações, a coreamniorrex prematura ocorre no termo da gravidez. Quando ela ocorre em gestações pré-termo, ela é responsável por 30 a 40% dos partos pré-termos e por 20 a 40% das mortes perinatais. Portanto, com esses dados, vejam a importância da coreamniorrex durante o período gestacional. As coreamniorrex, elas podem ser classificadas em prematuras, precoces, oportunas ou tardias, sempre com relação à fase em que a paciente se encontra do trabalho de parto. Com relação à idade gestacional, elas são chamadas a termo ou pré-termo. Portanto, vejamos, uma coreamniorrex é chamada de prematura quando ela ocorre antes do início do trabalho de parto, ou melhor, quando ela ocorre antes do início de atividades uterinas rítmicas e dolorosas. As coreamniorrex precoces são aquelas que ocorrem após o início da atividade uterina, mas antes da paciente apresentar 6 centímetros de dilatação cervical. As coreamniorrex oportunas, como o próprio nome diz, aquelas que são convenientes, ocorrem após 6 centímetros de dilatação, mas ocorrem antes da dilatação completa do colo uterino. E as coreamniorrex tardias são aquelas que ocorrem após a dilatação completa do colo uterino, ou seja, são aquelas que ocorrem já no período expulsivo. Com relação à etiologia, existem várias etiologias aventadas para a coreamniorrex prematura. Acredita-se que várias ocorram ao mesmo tempo, levando à ruptura da membrana. Uma das principais etiologias aventadas para a coreamniorrex prematura são a infecção e a resposta inflamatória desencadeada pelo processo infeccioso. É o que ocorre nas infecções cérvico-vaginais, que estão presentes em 70% dos casos de coreamniorrex prematura. Nesses processos infecciosos, endotoxinas bacterianas estimularão a produção de inúmeros mediadores inflamatórios, em células da decídua, em células placentárias, em células do âmnio e em miométrio. No âmnio, esses mediadores inflamatórios estimulam a apoptose celular. Ainda estimulam a atividade de colagenases, elastases e proteinases na membrana amniótica, fazendo com que exista, em última análise, ruptura das membranas. Uma outra etiologia para a coreamniorrex é o sangramento uterino, especialmente na interface decídua-placentária. Uma hemorragia decidual permitirá que o fator tissular se una a algumas proteínas da coagulação, levando à produção de trombina. Ao lado de seus efeitos pró-coagulantes, a trombina aumentará a produção estimulará a produção de plasmina e estimulará colagenases, que juntas promovem a degradação da matriz extracelular na membrana amniótica, levando em última análise à ruptura dessa membrana. Outras etiologias possíveis estão aqui listadas, como uma redução na atividade bactericida do líquido amniótico, a hiperdistensão uterina, que ocorre nos casos de polidrâmino, de gemelaridade e de macrosomia fetal, fatores mecânicos como contrações, movimentação fetal excessiva, que levarão a estiramento dessa membrana ou aumento de pressão sobre a mesma, estimulando a sua ruptura. Alguns procedimentos invasivos também podem levar a coreamniorrex prematura, a alteração da integridade cervical também, como por exemplo na insuficiência istmo-cervical e em cirurgias cervicais que diminuem o comprimento do colo. Nessas situações, a membrana amniótica fica exposta à cavidade vaginal, a processo inflamatório e tem um risco maior de se romper. Situações com alteração da oxigenação tecidual, como em pacientes que fumam. Nesses casos, nós temos um aumento no risco em 2 vezes, no risco de coreamniorrex. E ainda alguns fatores intrínsecos à membrana, como por exemplo, o que ocorre em algumas doenças maternas, em algumas colagenoses, em algumas doenças nutricionais, como por exemplo na deficiência de vitamina C e de cobre. Como dito anteriormente, em 90% dos casos, o diagnóstico da coreamniorrex é clínico. É feito naquela paciente que chega com perda de líquido via vaginal, que molha as vestes em grande quantidade, que muitas vezes demanda a colocação de forro. No exame físico, detecta-se uma altura uterina menor que a esperada para a idade gestacional. Pela palpação do útero, infere-se uma redução do líquido amniótico, com uma palpação de segmentos fetais facilitada.
Na inspeção estática, observa-se genitais externos umedecidos. Quando se realiza o exame especular, é possível visibilizar grande quantidade de líquido em fundo de saco vaginal. Em algumas vezes, o líquido não está tão visível assim, mas ele escoa pelo orifício externo do colo, quando realizamos manobra de compressão do fundo uterino ou quando solicitamos à paciente que realize a manobra de valsalva. Alguns exames complementares nos auxiliarão naqueles casos de dúvida diagnóstica, como, por exemplo, a medida do pH do conteúdo vaginal. Em condições normais, o pH vaginal ele é ácido, em torno de 4,5 a 6. Após a ruptura prematura de membranas, com a lavagem da cavidade vaginal pelo líquido básico, o meio se torna alcalino, tendo um pH em torno de 6,5 a 7,5. Outros exames laboratoriais que vão nos auxiliar também na dúvida diagnóstica estão aqui listados. Existe o aquecimento do conteúdo cervical em lâmina e a observação de cristalização desse conteúdo também em lâmina de vidro. Para se fazer o primeiro teste, é necessário coletar conteúdo aqui no orifício cervical externo do colo uterino com uma espátula quando se realiza o exame especular. Esse conteúdo é colocado em uma lâmina de vidro que é aquecida por uma chama. Caso o conteúdo fique branco após o aquecimento, estamos diante de um caso de cória amniorrex. Se esse conteúdo se tornar marrom, trata-se de muco e a paciente tem a bolsa amniótica íntegra. No caso da cristalização do conteúdo em lâmina, nós colhemos o conteúdo da mesma forma citada anteriormente, mas agora esse conteúdo ele seca espontaneamente na temperatura ambiente. Depois essa lâmina é observada no microscópio. Se a imagem obtida é essa colocada aqui na figura, de um aspecto de samambaia com ramificações secundárias, estamos diante de líquido amniótico e a paciente tem a cória amniorrex confirmada. Outro método diagnóstico utilizado é a ultrassonografia, que é extremamente útil para avaliação do volume de líquido amniótico. Além disso, diante da possibilidade de uma cória amniorrex, é preciso que descartemos outras patologias que cursam com redução do líquido amniótico, como, por exemplo, restrições de crescimento, insuficiência placentária. Então, é importante que, além do volume de líquido amniótico, a gente avalie o crescimento e o peso desse feto. Além disso, existem algumas malformações fetais que também cursam com redução do líquido amniótico. Então, é necessário que façamos uma avaliação pormenorizada da anatomia fetal, para que possamos excluir essas malformações. Além disso, a ultrassonografia ela pode ser utilizada para a complementação da avaliação de vitalidade fetal, avaliando as variáveis biofísicas por meio do perfil biofísico, assim como a Doppler velocimetria, em casos suspeitos de insuficiência placentária. Quando a ultrassonografia se observa a redução do líquido amniótico, com todos esses parâmetros dentro da normalidade, é bem provável que realmente a paciente tenha tido uma cória amniorrex. Em algumas situações, diante de uma história típica de perda líquido relatada pela paciente, com líquido amniótico normal à ultrassonografia, é interessante que façamos uma avaliação sequencial desse líquido. É possível que, em alguns casos, a gente note redução do volume de líquido ao longo dos dias, confirmando, assim, a cória amniorrex. E temos ainda a amniocentese diagnóstica, pouco utilizada nos dias de hoje, mas é um exame propedêutico realizado naqueles casos de volume de líquido amniótico normal, em pacientes com uma história clínica importante, que não pôde ter o diagnóstico de cória amniorrex confirmado com os exames citados anteriormente. Na amniocentese diagnóstica, nós fazemos uma punção abdominal da cavidade amniótica, guiada por ultrassom, e injetamos nessa cavidade corantes, como por exemplo o azul de Evans, ou a vitamina B12, que tem uma coloração alaranjada bem forte. É possível também injetar contraste radiopaco. E após a injeção desses corantes ou contraste, nós colocamos um tampão vaginal e a paciente é orientada a deambular por 30 minutos. Na sequência, esse tampão ele é avaliado com relação à sua coloração, que quando se utiliza corante ou vitamina B12 e se tem um diagnóstico de cória amniorrex, esse tampão será colorido, ou no caso de se ter utilizado contraste radiopaco, esse tampão deve ser radiografado e quando ele é visível ao raio-x, também se confirma cória amniorrex. Portanto, é um método propedêutico
existente aí para esmiuçar melhor esse diagnóstico, mas pouco utilizado nos dias de hoje, frente às diversas outras possibilidades para se chegar ao diagnóstico de certeza. E assim nós terminamos esse primeiro módulo relacionado aos aspectos clínicos e diagnósticos da coreamniorrex prematura. Eu espero que vocês tenham aproveitado e muito obrigada pela atenção. Aguardo vocês no segundo módulo, que tratará, que diz respeito à conduta na coreamniorrex prematura. Até mais.